Proteger Basgiati e as proteções teve um grande custo, incluindo a vida do general Sorrengail. A estratégia precisa se ajustar. É do melhor interesse do reino se aliar a Poromiel, mesmo que temporariamente. Recuperada a correspondência do general Augustine Melgren a Sua Majestade, o rei Teauri. Prólogo. Para. Onde em nome de Malek ele está indo? Eu corro pelos túneis abaixo do quadrante, tentando segui-lo, mas a noite é a sombra final, e Xadem se mistura perfeitamente à escuridão. Se não fosse pelo vínculo dos nossos dragões me levando em sua direção geral e o desaparecimento esporádico das luzes dos magos, eu nunca pensaria que ele está mascarado em algum lugar à minha frente. O medo me segura com um punho gelado, e meu pé fica instável. Ele manteve a cabeça baixa esta noite, protegido por Bode e Garrick, enquanto esperávamos por notícias sobre o ferimento de Sawyer, após a batalha que quase nos custou Basgiat. Mas não há como dizer o que ele está fazendo agora. Se alguém avistar os círculos tênues vermelho-morango ao redor de suas íris, ele será preso e provavelmente executado. De acordo com os textos que li, eles desaparecerão nesta fase. Mas até que isso aconteça, o que poderia ser importante o suficiente para ele arriscar ser visto? A única resposta lógica me dá um arrepio na espinha, que não tem nada a ver com a pedra fria do corredor penetrando nas minhas meias. Não houve tempo para botas ou mesmo para minha armadura, depois que o clique da porta se fechando me acordou de um sono agitado. Nenhum deles responderá, diz Andarna, e eu abro a porta da ponte fechada enquanto sua contraparte na extremidade distante se fecha. Era ele? Sgail ainda está enfurecido e Tyne cheira tanto a raiva quanto a tristeza. Compreensível por todos os motivos que ainda não posso me dar ao luxo de abordar, mas inconveniente. Você quer que eu pergunte a Queer ou Cred? Ela começa. Não, os quatro precisam dormir. Sem dúvida, nos encontraremos em patrulhas para qualquer venim restante pela manhã. Atravesso a extensão congelante da ponte com passos cada vez mais incertos e sobressalto-me com a vista do lado de fora das janelas. Estava quente o suficiente para tempestades antes, mas agora a neve cai em uma cortina espessa, escondendo a ravina que separa o quadrante do campus principal de Basgiat. Meu peito aperta e uma nova onda de lágrimas aparentemente intermináveis ameaça pinicar meus olhos dolorosamente inchados. Começou há cerca de uma hora, diz Andarna gentilmente. A temperatura caiu constantemente nas horas desde não vá lá. Minha próxima respiração treme, e eu forço tudo que não consigo lidar em uma caixa limpa e mentalmente à prova de fogo, e guardo em algum lugar bem fundo dentro de mim. É tarde demais para salvar a mamãe, mas eu não vou deixar que Xadem seja morto. Você pode sofrer, Andarna me lembra, enquanto abro a porta do quadrante dos curandeiros e entro no salão lotado. Feridos em todas as cores de uniformes enfileiram-se nas laterais do túnel de pedra e curandeiros entram e saem rapidamente das portas da enfermaria. Se eu chafurdar em cada perda, é só para isso que terei tempo. Aprendi bem essa lição nos últimos 18 meses. Passando por um grupo de cadetes de infantaria claramente embriagados, atravesso o que se tornou uma enfermaria expandida, procurando por um borrão de escuridão. Esta parte do quadrante não sofreu nenhum dano, mas ainda fede a enxofre e cinzas. Que sua mãe seja lembrada ao general Sorrengaio, a chama de Basgiat. Um dos terceiranistas grita, e meu estômago se revira mais enquanto sigo em frente sem responder. Quando me aproximo da esquina e a viro, vejo um pedaço de escuridão envolvendo o lado direito da parede por um batimento cardíaco gaguejante. E então, a escada para a câmara de interrogatório aparece, ladeada por dois guardas grogues. Sombras deslizam pelos degraus. Porra!
Normalmente eu adoro estar certo, mas nesse caso eu esperava o contrário. Eu alcanço Xadem mentalmente, mas só há uma parede grossa de ônix gelado. Tenho que passar por esses guardas. O que Mira faria? Ela já teria matado seu tenente e estaria confiante em sua escolha, responde Andarna. Sua irmã é uma amazona do tipo que age primeiro e pergunta depois. Não ajuda. O pouco que comi no jantar ameaça reaparecer. Andarna está certa. Mira matará Shaden se descobrir que ele é canalizado da terra, independentemente das circunstâncias. Mas confiança não é uma má ideia. Reúno cada grama de arrogância que consigo reunir ou fingir. Endireito os ombros, levanto-se o queixo e caminho em direção aos guardas, rezando para parecer mais firme do que me sinto. Preciso de uma audiência com o prisioneiro. Os dois homens se entreolham, e então o mais alto da esquerda limpa a garganta. Temos ordens de Melgren para não deixar ninguém descer esses degraus. Diga-me. Inclino a cabeça e cruzo os braços como se estivesse presa com todas as adagas que possuo. Ou pelo menos, estivesse usando calçados. Se o homem diretamente responsável pela morte de sua mãe estivesse a um lance de escadas de distância, o que você faria? O mais baixo olha para baixo, revelando um corte abaixo da orelha. Ordens! O mais alto começa, olhando para as pontas da minha trança, solta pelo sono. Ele está atrás de uma porta trancada. Eu interrompo. Estou pedindo para você olhar para o outro lado por 5 minutos. Não me dar a chave. Meu olhar dispara pungentemente para o chaveiro pendurado em seu cinto manchado de sangue. Se tivesse sido sua mãe e ela tivesse protegido todo o sistema de defesa do reino com sua vida, eu prometo que lhe daria a mesma cortesia. O alto empalidece. Goverson, o baixinho sussurra. Ela é a portadora do raio. Goverson grunhe, e suas mãos flexionam ao lado do corpo. 10 minutos, ele diz. 5 para sua mãe e 5 para você. Sabemos quem nos salvou hoje. Ele gesticula em direção à escada com a cabeça. Mas ele não sabe. Nenhum deles percebe o sacrifício que Xaden fez para matar o sábio. Seu general. Obrigada. Começo a descer as escadas com os joelhos bambos, ignorando o cheiro pungente de terra molhada que arranha as bordas externas da minha compostura. Não acredito que ele desceu aqui. Ele provavelmente busca informações, observa Andarna. Não posso culpá-lo por querer saber o que ele é. O anseio em sua voz me assusta em vários níveis. Ele não é um Venin sem alma. Ele ainda é Xaden, meu Xaden. Eu estalo, segurando firme a única coisa da qual tenho certeza enquanto desço silenciosamente as escadas. Você sabe o que a canalização da terra faz? Ela avisa. Sabe? Sim. Aceita. Absolutamente não. Se ele tivesse se perdido completamente, ele teria me drenado em vários pontos esta noite, especialmente enquanto eu dormia. Em vez disso, ele garantiu nossa segurança e arriscou a exposição para sentar ao meu lado por horas. Ele canalizou da terra uma vez. Certamente podemos consertar onde quer que sua alma possa ter rachado. É o máximo que estou disposto a te admitir. Eu já sei o que Tarn pensa, e a possibilidade de lutar contra vocês dois é exaustiva. Então, por favor, pelo amor de Amari, fique do meu lado. O vínculo diretamente entre nós brilha. Tudo bem. Sério? Eu paro na escada, apoiando minha mão na parede para recuperar o equilíbrio. Eu sou tão desconhecida quanto ele, e você ainda confia em mim, ela diz. Eu não serei outra batalha que você terá que lutar. Oh, graças aos deuses! Suas palavras penetram na medula dos meus ossos e abaixo a cabeça em alívio. Eu não tinha percebido o quanto eu precisava ouvir isso até que ela disse: Obrigada! E você tem todo o direito de saber de onde você veio, mas eu não tenho dúvidas sobre quem você é. Eu começo a descer os degraus restantes, segura do meu pé.
Você sozinha deveria fazer a escolha de encontrar sua família, e eu estou preocupada que Melgren. Eu queimei a veia durante a batalha. Ela interrompe em uma torrente de palavras que se misturam. Você fez. Minha testa franze enquanto desço em espiral em direção às celas de interrogatório. Eu estava chocado demais com sua aparência, com a forma como suas escamas haviam mudado, para pensar sobre o portador escuro e ardente. Até onde eu sei, nunca pegamos fogo em um. Tern também não disse nada. Eu fiquei pensando sobre isso a noite toda. A magia parece diferente quando eu mudo de cor. Talvez meu uso de poder naquele momento tenha alterado a Venina, a enfraquecido o suficiente para causar bolhas. Andarna desacelera o suficiente para enunciar suas palavras, mas não muito. Isso pode alterar tudo. Vozes abafadas soam abaixo de mim e eu acelero meu passo. Definitivamente vale a pena investigar mais tarde. Não que eu esteja disposto a arriscar Andarna gritando que ela pode ser nossa mais nova arma, especialmente quando o rumor já circulou de que buscaremos uma aliança com Poromiel. O que poderia ser pior do que a liderança colocando Andarna em perigo? A liderança de todo o continente buscando fazer o mesmo. Você pode lutar contra isso o quanto quiser, mas esse poder correndo pelas veias dela? Jack provoca, suas palavras ficando mais claras conforme me aproximo das últimas voltas. Há uma razão para os superiores quererem ela. Um pequeno conselho de irmão. Entre na fila e encontre outra pessoa para foder. Esse seu controle infame sequer pisca na direção dela. Eu nunca faria isso, Shaden retruca, sua voz letalmente gelada. Minha frequência cardíaca dobra e eu paro logo antes da última curva na escada, mantendo-me fora de vista. Jack está falando sobre mim. Nem você tem a palavra final sobre quais partes de nós são tomadas primeiro, Hearson. Jack ri. Mas falando por experiência própria, o controle passa rápido. Basta olhar para você, recém-alimentado da fonte, e já aqui embaixo, desesperado por uma cura. Você vai escorregar e depois. Bem, vamos apenas dizer que aquele cabelo prateado que te deixou tão apaixonado ficará grisalho como o resto dela. E aqueles anéis de iniciação fracos em seus olhos não durarão apenas alguns dias. Eles serão permanentes. Não vai acontecer. Shaden morde cada palavra. Você poderia entregá-la você mesmo. Correntes chacoalham. Ou você poderia me deixar sair e faremos isso juntos. Quem sabe, eles podem deixá-la viver só para mantê-lo na coleira até que você se torne um assim e esqueça tudo sobre ela. Foda-se. Minhas mãos se fecham em punhos. Jack sabe que Shaden é canalizado. Ele contará na primeira pessoa que o questionar, e Shaden será preso. Minha mente gira enquanto os dois começam a discutir a poucos metros de distância, suas palavras se confundindo no turbilhão de meus pensamentos. Deuses, eu poderia perder Shaden assim como. Eu não posso, eu não vou. Eu me recuso a perdê-lo, a ele se perder. O medo luta para se erguer e eu o apago, negando-lhe ar para respirar ou crescer. A única coisa mais forte do que o poder que ronda dentro de mim é a determinação que enrijece minha espinha. Shaden é meu. Meu coração, minha alma, meu tudo. Ele canalizou da terra para me salvar, e eu vasculharei o mundo até encontrar uma maneira de salvá-lo de volta, mesmo que seja preciso negociar com Tecaros para ter acesso a todos os livros do maldito continente, ou capturar os portadores das trevas um por um para questionar. Eu encontrarei uma cura. Nós encontraremos uma cura, Anderna promete. Nós esgotaremos todos os recursos mais próximos primeiro. Mas se eu estiver certo, e eu de alguma forma alterei aquele venim inadvertidamente enquanto mudava minhas escamas, então o resto da minha espécie deve saber como dominar a tática. Como mudá-lo, curá-lo. Minha respiração falha com a possibilidade e o custo. Mesmo que você esteja certo, eu não vou usar você. Quero encontrar minha família.
Nós dois sabemos que a ordem para localizar minha espécie é inevitável, agora que sua liderança sabe o que eu sou. Vamos fazer isso em nossos termos e para nossos próprios propósitos. Seu tom fica mais agudo. Vamos seguir todos os caminhos possíveis para uma cura. Ela está certa. Todo caminho possível pode exigir a quebra de algumas leis. Dragões não respondem às leis dos humanos. Ela rebate em um tom que me lembra Tarn. E como meu vinculado, como cavaleiro de Tarn, você também não responde mais a eles. Adolescente rebelde, murmuro, formando meia dúzia de planos, metade dos quais pode funcionar. Mesmo como seu cavaleiro, ainda há alguns crimes que exigiriam minha execução, e a de quem eu confio para envolver. Concordo comigo mesmo, aceitando o risco, pelo menos para mim. Você terá que guardar segredos novamente, avisa Andarna. Somente aqueles que protegem Shaden. O que atualmente significa impedir Jack de revelar essa conversa sem matá-lo, já que não podemos pagar a caçada que a morte de nosso único prisioneiro causaria. Você tem certeza que eu não deveria perguntar a Queer ou Crad? Não. Começo a descer as escadas. Só há uma outra pessoa além de Bode e Garrick em quem posso confiar para priorizar os melhores interesses de Shaden. Só uma outra pessoa que pode saber a verdade em sua totalidade. Diga a Glenn que preciso de Imogen.